O que acaba de ser dito mostra que nos encontramos numa estranha situação quanto ao nosso centro emocional. Ele não tem parte positiva nem parte negativa. Na maioria dos casos, suas funções negativas são inventadas e há muitas pessoas que nem sequer, uma vez na vida, experimentaram uma emoção real. Tão ocupada está sua existência com emoções imaginárias. De modo que não podemos dizer que nosso centro emocional está dividido em duas partes, positiva e negativa. Podemos dizer apenas que temos emoções agradáveis e emoções desagradáveis, e que todas as emoções que não são negativas no momento podem tornar-se negativas à menor provocação ou até sem provocação alguma. Assim é o verdadeiro quadro de nossa vida emocional e, se nos olharmos sinceramente, deveremos dar-nos conta de que enquanto cultivarmos e admirarmos em nós mesmos todas essas emoções envenenadas, não poderemos esperar ser capazes de desenvolver a unidade, a consciência ou a vontade. Se tal desenvolvimento fosse possível, todas essas emoções negativas se integrariam em nosso ser e tornar-se-iam permanentes em nós, o que significa para nós a impossibilidade de algum dia nos livrarmos delas. Felizmente para nós, tal eventualidade está excluída. Em nosso estado atual, o único lado bom é que nada é permanente em nós. Se a menor coisa se tornar permanente, será sinal de loucura. Somente os alienados podem ter um ego permanente. Diga-se de passagem que esse fato reduz a nada certo termo errôneo que também se insinuou na linguagem psicológica atual sob a influência da psicanálise. Refiro-me à palavra complexo. Não há nada que corresponda à ideia de complexo em nossa estrutura psicológica. O que hoje se denomina complexo era chamado ideia fixa pelos psiquiatras do século XIX, e as ideias fixas eram consideradas sinal de loucura, o que continua sendo perfeitamente correto. Um homem normal não pode ter ideias fixas, complexos, nem fixações. É útil lembrar-se disso no caso de alguém tentar encontrar complexos em vocês. Como somos, já temos bastante traços maus e nossas chances são muito pequenas, mesmo sem complexos. Voltemos agora à questão do trabalho sobre si e perguntemos quais são realmente nossas chances. Devemos descobrir em nós mesmos funções e manifestações que podemos mais ou menos dominar e devemos exercer esse poder tratando de aumentá-lo o mais possível. Por exemplo, temos um certo controle sobre nossos movimentos e em certas escolas, particularmente no Oriente, o trabalho sobre si começa pela aquisição de um domínio tão completo quanto possível dos movimentos. Isso, porém, requer muito tempo. Para tanto, é necessário um treinamento especial que supõe o estudo de exercícios muito complexos. Nas condições de vida moderna, temos mais controle sobre nossos pensamentos. Existe, aliás, um método especial segundo o qual podemos trabalhar no desenvolvimento de nossa consciência, fazendo uso do instrumento que melhor obedece à nossa vontade. Isso é, nossa mente ou nosso centro intelectual. Para compreender melhor o que eu vou dizer, tratem de recordar que não temos nenhum controle sobre nossa consciência. Quando disse que nos podemos tornar mais conscientes, ou que um homem pode conhecer um instante de consciência simplesmente porque lhe perguntaram se está consciente ou não, empreguei as palavras consciente ou consciência num sentido relativo. Há numerosos graus de consciência e cada um desses graus significa consciência, com relação a um grau inferior. Mas se não temos poder algum sobre a consciência, temos um certo controle sobre nosso modo de pensar na consciência e podemos construir nossos pensamentos de tal maneira que nos tragam a consciência. Quero dizer que, dando a nossos pensamentos a orientação que teriam no momento de consciência, podemos fazer vir a consciência. Tentem agora precisar o que notaram quando tentavam observar-se. Vocês devem ter notado 3 coisas. Primeiro, que vocês não se lembram de si mesmos.
isto é, que não tomam conhecimento de si mesmos no momento que tentam observar-se. Segundo, que a observação se torna difícil ao fluxo incessante dos pensamentos, das imagens, dos ecos de conversas, dos impulsos emocionais que atravessam seu espírito e que, com muita frequência, distraem a sua atenção da observação. Finalmente, terão notado que, no momento em que começam a se observar, algo em vocês desencadeia a imaginação e que a observação de si, se atentarem realmente, é uma luta constante contra a imaginação. Eis aqui o ponto essencial do trabalho sobre si. Se o homem se der conta de que no trabalho todas as dificuldades provêm do fato de que não pode lembrar-se de si mesmo, já sabe o que deverá fazer. Deve tratar de lembrar-se de si mesmo. Para isso, deve lutar contra os pensamentos mecânicos e contra a imaginação. Se o fizer escrupulosamente, com perseverança, os resultados não tardarão a aparecer. Mas não deve crer que a coisa seja fácil, nem que possa dominar essa técnica de imediato. A lembrança de si é um ato cujo exercício é difícil. A lembrança de si não deve basear-se na espera dos resultados, pois poder-se-ia então identificar-se com seus próprios esforços. Deve basear-se na compreensão do fato de que não nos lembramos de nós mesmos, mas que ao mesmo tempo podemos nos lembrar de nós mesmos, se fizermos esforços suficientes e de maneira adequada. Não podemos nos tornar conscientes à vontade, no momento em que desejamos, porque não somos senhores de nossos estados de consciência, mas podemos nos lembrar de nós mesmos à vontade, por um curto momento, porque até certo ponto comandamos nossos pensamentos. E se começarmos a nos lembrar de nós mesmos, dando a nossos pensamentos uma forma especial, isto é, vendo que não nos lembramos de nós mesmos, que ninguém se lembra de si mesmo e compreendendo que tudo o que isso significa, eis aí o que nos leva até a consciência. Deverão recordar que encontramos o ponto fraco nos muros de nossa mecanicidade. Esse ponto fraco é o fato de saber que não nos lembramos de nós mesmos e de compreender que podemos tratar de nos lembrar de nós mesmos. Até o presente, nosso único propósito foi o estudo de si. Agora, com a compreensão da necessidade de uma mudança real em nós mesmos, o trabalho começa. Mais adiante aprenderão que a prática da lembrança de si, ligada à observação de si e à luta contra a imaginação, tem não só uma significação psicológica, mas modifica a parte mais sutil do nosso metabolismo e produz em nosso corpo efeitos químicos definidos. Talvez fosse melhor dizer efeitos alquímicos. De maneira que, partindo da psicologia, chegamos hoje à alquimia, isto é, a ideia de transformação de elementos grosseiros em elementos sutis. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.